Olá, gente. Hoje nós vamos continuar falando de Oriente, né? A gente vai num resumido panorama, com trechos de algumas resenhas, vamos dizer assim, ou críticas acadêmicas, comparações, dados jornalísticos ou até matérias jornalísticas que estariam inclusive implícitas no trabalho, mas focando especialmente na parte do livro do Amin Maalouf, que eu já falei uma vez, e que é o Labirinto dos Desgarrados, mas não apenas ele. O Ocidente e seus adversários, mas não apenas ele. A gente quer falar da modernização do Oriente, então nós vamos falar do Japão, da China, mas a gente vai falar também um pouco da China de Mao, da China de Deng Xiaoping. A gente vai falar também da Índia, mas não agora. Nesse imediato, nós vamos falar, em princípio, do Japão, da China, da Coreia nós não vamos falar por enquanto, da Índia nós não vamos falar por enquanto, e vamos dar uma tintazinha na Rússia, mas não muito, tá? Então são alguns países ali do Oriente que tiveram épocas de crescimento que largaram o passado. O que estava acontecendo? Ora, o Ocidente dominava o Oriente exatamente porque o Oriente estava fechado em si mesmo, não querendo influência externa. Isso uma parte do Oriente, nem todo o Oriente estava assim. A parte que seria a parte oriental da Rússia estava progredindo, mas saiu do sistema de servidão, fez um capitalismo incipiente e logo depois teve a Revolução de 1917, em que eles se tornaram socialistas, e com base no campesinato. E ali eles acabaram de fazer essa revolução, a bolchevique, e a partir de 1922 mesmo que se estabeleceu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Aquela área de influência toda ali que se tornou no entorno da Rússia. E a partir disso eles começaram a ter algumas evoluções e alguma modernização tentando vencer aquele Estado. Então os motivos e as datas que cada uma dessas nações mais no extremo do Oriente, não, a Rússia não é exatamente isso, porque a Rússia ela está naquilo que nós poderíamos chamar de Eurásia, né? Ela é um país europeu, em boa parte. Assim como a Turquia, em boa parte, é um país europeu. Mas a Turquia ela fazia parte do Império Otomano, ela era a dignatária principal do Império Otomano. A Rússia tinha o seu império, mas era um império atrasado, não tinha muitas evoluções. O Império Otomano ele já era um pouco mais adiantado. Ele participava de algumas evoluções da Europa, mas não totalmente. Então aquela parte ali do Oriente ali do planeta, o Oriente, a parte o oeste da Europa, necessitavam de alguns desenvolvimentos que a Europa Ocidental estava tendo, e com o colonialismo levando para o resto do mundo. Mas a África estava atrasada, a América Latina atrasada, Estados Unidos e Canadá na ponta, acompanhando ali o desenvolvimento da Europa, e esses países no século XVIII, XIX e XX estavam atrasados, cada um a seu momento, foram se vencendo as suas dificuldades. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não vamos falar tudo de uma vez. Esse é um primeiro texto falando de modernização. Então, a gente vai começar com o livro do Maalouf, até porque ele fala num determinado momento que o século de humilhação da China depois das guerras, da Primeira e Segunda Guerra do Ópio, e a China era o primeiro PIB do mundo em boa parte do século XIX, mas assim, a China era fechada para o resto do mundo, e o resto do mundo queria entrar lá dentro, e ela não tinha capacidade de rechaçar ou até de negociar. Ela simplesmente disse que não queria, e o Império Britânico entrou lá como bárbaro, que eles eram entendidos como bárbaros pelos chineses. Eles entraram lá e dizimaram tudo na Primeira e na Segunda Guerra do Ópio. Mas o erro não foi apenas a desvantagem que eles tinham em relação a um poder de bárbaro dos mais avançados, dos povos mais avançados, tecnologicamente mais avançados, tratados por eles como bárbaros. O erro não foi apenas a partir do que eles chamavam de bárbaros, aqueles canalhas que queriam ir lá submetê-los e tal. O erro foi desde não terem capacidade de resistir num mundo que estava evoluindo.
E o Japão já tinha dado alguns passos na frente, porque tinha percebido exatamente que o domínio que poderiam exercer lá dentro era muito com base no seu enfraquecimento, no seu isolamento, da sua fraqueza, da sua não evolução. Então aqueles países, cada um deles, aquelas regiões ali, cada uma delas, a seu momento fizeram as suas modernizações. Não que a modernidade do Ocidente seja a última palavra, porque quando tem entrelaçamento de culturas, normalmente uma cultura aprende com a outra. Então, quando o Ocidente sai para dentro do Oriente, ele aprende assim como ensina. E é claro que bárbaros ali tem várias maneiras de se ver o barbarismo de um. Um é bárbaro porque avança, mata e domina, o outro é bárbaro porque vive na Idade da Pedra, porque não admite, porque não aceita, porque está isolado. Apesar de que bárbaro para mim são aqueles que tentam escravizar, matar e tal. Mas vamos usar a palavra atrasado em vez de bárbaro, né? Os atrasos ali, uns eram intelectuais, outros eram atrasos de concepção de tempo, de época, de tecnologia. Outros eram de achar que por ter tecnologia poderiam dominar, em vez de conquistar de uma outra forma. Existe o mundo, ele não é de acordo com o que a gente pensa, né? Ele é conforme ele é, cabe a gente analisar. Então vamos ler um pouco do livro aqui, não vou falar muito para não ficar tornando o vídeo muito grande. Vamos lá. O Labirinto Desgarrado, então, é um ensaio geopolítico histórico que Amin Maalouf investiga as relações entre o Ocidente e seus principais, entre aspas, adversários ao longo da história moderna e contemporânea. A organização do livro revela exatamente a importância dada à modernização asiática. Por exemplo, Japão, era Meiji, examinado como o primeiro caso de um país não ocidental que se transforma radicalmente em resposta à pressão ocidental, passando por de uma sociedade feudal isolada ao status de potência industrial moderna. A Rússia soviética, a Rússia que depois se tornou soviética, explorada como rival histórico dos países ocidentais do século XX por causa da ideologia do comunismo, né? A Rússia soviética explora então a China, foco de longa transição que começa simbolicamente em 1912, depois chega a Mao Zedong e se consolida com as reformas de 78 de Deng Xiaoping, entre outros, né? E atualmente um novo pool de desenvolvimento é tratado pela ótica da forma como o Xi Jinping leva o poder e vamos dizer assim, está se é uma palavra que a gente usa, cacifando, né? Está se cacifando para ser um novo expoente nacional, assim como foi o Mao Zedong, o Deng Xiaoping. Mas o Xiaoping ele era mais ideólogo de mudanças, ele não era um homem forte como foi Mao Zedong ou Mao Zedong. E o Xi Jinping ele está se cacifando para ser não exatamente uma reprodução do Mao Zedong ou do Deng Xiaoping, mas de certa forma não com o mesmo carisma, com a mesma forma, porque ele não tem muito essa coisa de aparecer, ele não tem essa vaidade, ele tem a vaidade de ocupar um lugar, o que não é bem uma vaidade, é uma necessidade de ter um controle rígido, um controle mais presente, mas ele não quer necessariamente ser cultuado. Agora, a ideia dele, ele quer que seja cultuado. Então essa é a terceira evolução depois da evolução de Deng Xiaoping. Então o Mao Tse-tung organizou um país que estava em pedaços, com uma ideologia que lá pelas tantas começou a fazer água. Depois entrou o Deng Xiaoping, que pegou aquela organização que já era um país constituído já e estabeleceu uma outra forma de ação. Lá pelas tantas eles trouxeram de novo a ideologia do confucionismo, que é muito boa para o chinês se vê bem dentro dessa filosofia. O Deng Xiaoping trabalhou isso aí, o Xi Jinping tem trabalhado isso aí a partir de 2012 com muito mais veemência. Então se consolida essa modernização, mas essa modernização ela veio ao longo de séculos, né? Então vamos lendo. A modernização do Oriente. O Japão, a sinopse divulgada em várias resenhas, destaca que Maalouf vê a modernização japonesa como rápida e fascinante. Ela não foi tão fascinante, tá? Mas ela foi rápida. É claro que o Maalouf ele vê como fascinante porque ele acha que o
os japoneses se viraram nos 30. Mas os japoneses aprenderam muita coisa errada nesse período, apesar de terem evoluído muito. Uma das coisas que o japonês projetou para si é vir a ser imperialista, o que foi uma coisa assim que tira o fascínio de toda essa evolução. Mas assim, de certa forma inspirou os outros povos ali a mostrar que se o Japão teve capacidade de dar esse passo, outros também tinham. Mas o Japão partiu, em 1910, o Japão partiu para cima da Coreia e dominou a Coreia durante até o final da Segunda Guerra Mundial. Apesar dele ter levado a inspiração para a Coreia de uma evolução, quer dizer, ele dominou, mas ao mesmo tempo ele levou uma evolução para dentro da Coreia. Quando ele saiu de lá, os coreanos tinham meios de fazer a sua modificação. E logo depois se estabeleceu a Coreia do Sul. E a separação, deu-se a guerra lá, Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Norte ficou sendo comunista. Hoje ela tem um comunismo lá, à maneira dos chineses lá, não tão parecido, mas também não tão ligado aos chineses. É um pensamento próprio. E a Coreia do Sul é ligada ainda aos americanos, até certo ponto é um pouco subserviente, mas houve lá o Coronel Parker que a partir de 1960 trouxe realmente a verdadeira modernização da Coreia, que ela começou em 1960, mas ela já tinha instruções trazidas pelos japoneses, apesar de terem sido dominadores, mas os japoneses de qualquer forma levaram alguma coisa lá para dentro. Nem tudo foi perdido, nem tudo foi humilhação. Muito bem. Então, os japoneses, eles não só inspiraram, como em alguns momentos dominaram, como até dentro da própria China eles tiveram partes lá dentro e tal. Mas então, a China. O Maluf divide a história chinesa em 3 fases históricas de modernização. Primeiro, o Sun Yat-sen, de 1912, que é um início simbólico, porque não houve um impacto efetivo dessa mentalidade do Sun Yat-sen. Ele admirava os japoneses, mas os japoneses queriam dominá-los, né? O Sun Yat-sen, ele era um ideólogo, né? Um cara que pensava em tudo, mas ele não conseguiu nenhum impacto efetivo de modernização. Ele estava apenas com os olhos abertos. O Mao Zedong, ele organizou um país, ele organizou um novo regime, mas, segundo o Maluf aqui, ele teve uma desordem interna, era de se esperar que tivesse, porque ele tinha um país de muitos habitantes que tinha sido dominado por várias frações de sociedades. Era um país que estava se reorganizando, ele teve o mérito de conseguir organizar. Cometeu alguns erros, fez alguns expurgos, quando a visão dele de governo, de burocracia estatal já estava ficando defasada, não funcionava mais, tinha um ideólogo lá que tinha sido expurgado, lá, o Deng Xiaoping, que era um homem de primeira hora da Revolução Chinesa, da China Popular. Esse homem, logo depois da morte do Mao Tse-tung, muito ajudado por Guo Fen. O Guo Fen, ele era um ministro que sucedeu o Mao e que preparou um pouco o caminho para o Deng Xiaoping. Mas ele mesmo não tinha a competência de levar a coisa adiante. Então, logo depois, ele acabou saindo e o Deng Xiaoping passou a ser o homem forte, mas ele não era um homem forte dominador no estilo do Mao. Ele era mais um ideólogo, e depois dele vieram outros, né? E os primeiros ministros, etc. Bom, depois, então, a partir de 78, então, veio o Deng Xiaoping, esse que fez realmente reformas econômicas modernizadoras, mas não tinha o carisma e a presença, não sentia a necessidade de ser um novo Mao. Isso aí está acontecendo quase que agora, mas não nos moldes de um Mao, através do Xi Jinping, mas com uma terceira ou quarta ideia de modernidade. Além de Deng Xiaoping, a gente ainda demora um pouco para se fazer essa análise, até porque nós estamos fora, né, daquele circuito. A gente não sabe, muita informação que a gente tem aqui, ela vem incrustada de ideologia, ou lá de dentro, ou o contrário dela aqui de fora. Então a gente tem que ficar pisando em ovos aí para poder saber o que é realmente a verdade. Críticas e perspectivas das resenhas, foram várias, eu não vou ficar citando aqui quem foi não. Uma delas a revista Libanos, tá? Não vou me referir uma vez a isso aqui. Teve matéria do Globo aqui, teve matéria de vários jornais.
e de vários livros, de vários autores. Eu não vou ficar citando porque realmente é muito e eu me perco um pouco. A análise da revista, então, oferece a visão mais detalhada entre as resenhas brasileiras que nós temos acesso. Divide o livro lá do Maluf em capítulos temáticos e enfatiza que a obra não é apenas historicista. Ela se aventura também em reflexões contemporâneas. Ela fala, por exemplo, ela chega até a guerra russo-ucrânia, que é uma coisa inconclusa e que nós ainda não temos assim, documentos fidedignos suficientes para analisar, porque está no calor dos eventos, né? Então você ouve a versão de um lado e a versão do outro lado sem saber qual é a historiedade dos fatos. Apesar de que a gente sabe como que aquilo chegou lá, eu não vou comentar aqui para o vídeo não sair do seu fito, né? Sobre o Japão, a gente aborda que o crescimento econômico-militar até se tornar uma das maiores economias do mundo, ao que Maluf apresenta como resultado direto da modernização. Isso, até certo ponto, é uma verdade histórica. A seção sobre a China detalhada em fases de modernização, ascensão global após a abertura econômica, que nós já falamos aqui, agora é mesmo. Essa resenha, então, é especialmente útil porque ela contextualiza historicamente cada transformação e desligá-la à tese maior do que o Ocidente enfrenta desafios fundamentalmente hoje. E é verdade, né? O Ocidente hoje, nós já falamos isso várias vezes, ele está começando a cair no ostracismo. Mas ele ainda tem força, ele ainda tem conhecimento, ele ainda tem cultura, ele ainda tem centros de excelência, ele ainda está disputando, ele ainda é um player do poder, só que ele imagina que ele é o player mais forte, e não é verdade, né? Principalmente o Império Central, os Estados Unidos da América, ele parece estar bastante iludido com relação àquilo que ele é capaz de fazer. Eu não sei se os seus ideólogos, né, se o Estado profundo lá, se o Deep State, ele tem noção até onde que ele pode, mas ele não deixa transparecer isso aí mundo afora. Então, a ideia que você tem é que eles são iludidos com relação à força que eles têm. Eles têm muita força, mas eles não têm toda a força que tinham uns tempos atrás. Os outros países se modernizaram. Exemplo, Irã. Exemplo, a própria Coreia do Norte. Exemplo, alguns países aqui da América do Sul, que não é tão fácil você passar por cima. Mas ainda são poderosos. Críticas e contrapontos. Vamos ver a visão ocidental aqui. A resenhas em inglês, por exemplo, a do Arab Times, o Maluf é interpretado como alguém que questiona tanto o Ocidente quanto os seus rivais. Bom, eu li o livro e ele não questiona, ele faz análise, né? Se isso é questionar, né? Ele faz análise. Análise que eu considero assim, que ele não dá um veredito, ele traz a análise e você tira a sua conclusão. Eu gostei muito da forma como ele abordou. Apesar de que ele tem um pensamento, e o pensamento dele é um pouco para o lado das tradições ocidentais. A gente tem que... ele é um sírio francês formado e trabalha atualmente na França. Então ele tem muito do Ocidente em si, né? Então a tendência dele é se afinar com os pontos de vista do Ocidente, fazendo algumas exceções e algumas críticas. Bom, ele aponta falhas em todas as potências e argumenta que nenhum bloco tem legitimidade moral para liderar a humanidade. E quanto a isso ele tem razão. Essa crítica, embora mais geral e específica sobre Japão ou China, e China ressalta uma continuação temática clara do trabalho anterior, no qual ele discute falhas ocidentais em aplicar seus próprios princípios humanistas ao lidar com outras civilizações. Ele não consegue aplicar os seus princípios humanistas, cobra de quem o faz. Cobra de quem não faz, porque não tem os mesmos princípios que ele. Comparações com outras obras sobre modernização. Olha bem, nós temos aqui vários autores que a gente poderia comparar. O Kishore Mahbubani, que eu já falei sobre ele, o Ezra Vogel, o Miles Jansen e alguns outros aí. Então, mas vamos falar assim, em princípio, desses três. Então, obras como a de Kishore Mahbubani, pensador que escreve sobre a virada para o Oriente, a ascensão asiática a decadência do Ocidente, geralmente colocam mais ênfase nos fatores internos asiáticos, ou seja, o ponto de partida da modernização na própria Ásia. O Maluf ele enfatiza interações ocidentais e orientais
O Ocidente ele provocou o Oriente. O Oriente viu que que iam passar por cima dele como um trator. Então ele reagiu. É claro que ele buscou em si sua força, mas nesse ponto eu concordo com o Maluf. Foi a interação Ocidente-Oriente que fez com que o Oriente acordasse, no quadro das pressões históricas, obviamente. E ele mistura fatores endógenos e fatores exógenos para essa mudança. Os endógenos são a necessidade que eles começaram a sentir de modernização, de parar de ter dificuldades, de adquirir tecnologia, de ter exército para se defender de alguma invasão. Eles começaram a perceber que tinham que se modernizar. Autores que estudam a modernização da China, por exemplo, Ezra Vogel, ou da era Meiji, que é o Marius B. Jansen, oferecem narrativas mais técnicas e historicamente um pouco mais detalhadas sobre os processos sociais e econômicos, sem muitas análises assim, de preferência ou de mentalidades. O Maluf ele coloca essas transformações dentro de um quadro geopolítico amplo e mais filosófico, partindo da filosofia das próprias populações, civilizações, vamos falar assim. Síntese crítica. O que as resenhas concordam na sua maioria? O Maluf trata a modernização japonesa como um caso emblemático de resposta efetiva à pressão ocidental. O que não é absolutamente verdade, mas em boa parte é verdade. A China representa-se como um adversário global contemporâneo, cuja história é multifásica, a gente sabe disso, né? E motivada tanto por contextos internos quanto por relações externas com potências ocidentais. A China, ela era bastante isolada, ela conseguiu crescer por si mesma, ela teve imperadores lá que achavam que não se justificava criar grandes esquadras e sair pelo mundo buscando o que ele chamava de quinquilharias, que tinha um pouco preço, só que ele se esquecia que isso aí, logo depois o Ocidente começou a fazer e isso representou um domínio. Se eles tivessem, a mentalidade deles não era dominar ninguém, se eles tivessem abraçado essa ideia e continuado a estabelecer contato com outras culturas, talvez hoje nós tivéssemos um mundo diferente, né? E nós teríamos, obviamente que eles vão se esbarrar no resto do mundo aí, a cultura ocidental e oriental, e eu não tenho a presunção de dizer que eles se confragariam absolutamente, ou que eles se congraçariam e chegariam num acordo. Eu acho que haveriam guerras e tudo, mas pelo menos você tinha outras visões de mundo, né? E a própria China, muito populosa, um país imenso, ela poderia deslocar o poder global do Ocidente, diminuir um pouco essa capacidade do Ocidente de colonização, que foi muito deletéria, embora tenha trazido algumas transformações para alguns rincões do mundo, mas foram deletérios porque mantiveram os povos muito tempo dominados, embora próximos de tecnologias, mas sempre dominados e tendo seus trabalhos explorados. A China, o Oriente poderiam ter mitigado isso aí se tivessem caminhado em proporção similar e chegado junto, o que faria com que eles tivessem com uma maneira de dialogar e não ter uma capacidade de pressão tão forte ou tão grande, né? Como a China está, de certa forma, fazendo hoje em dia. Porque se você tem o Império, por exemplo, ele chega lá e submete você e te destrói. A China chega lá e ela é claro que você de certa forma fica submetido, mas ela te empresta capacidade, ela te dá tecnologia, ela faz trabalhos para você, ela cria escolas, cria estradas, ela viabiliza o seu país e faz negócio com você. Quer dizer, de um lado você só perde, isso é sempre submisso, do outro você pode até perder um pouco da sua autonomia, mas você ganha educação, você ganha tecnologia, você ganha competência, você ganha no esforço, no aprendizado e na benesse propriamente, o produto que chega até você, ou a matéria-prima que você aprende a trabalhar. Quer dizer, uma provoca o seu desenvolvimento, embora possa te dominar se você for besta. Agora o outro não, o outro te domina, seja você besta ou não, porque ele tem mais poder. Eu acho que quando o Oriente chega mitigando um pouco desse domínio do Ocidente, que o Ocidente funciona como bárbaro, como pirata, como dominador, como colonizador, ele faz um bem à sociedade, embora ninguém aí seja santo, né?
A China, atualmente, ela é apresentada como um adversário global contemporâneo cuja história é multifásica, montada tanto por contextos internos quanto por relações externas com potências ocidentais. Ela sentiu na carne as invasões, a divisão do seu grande território. E ficou ali à mercê dos franceses, dos japoneses e de outros povos também. Críticas gerais ao enfoque. Algumas análises internacionais questionam a ausência de uma alternativa moral clara ao Ocidente, apontando que Maluf vê falhas em todos os lados e chama a cooperação global em vez de liderança hegemônica. Ora, eu confesso que o Maluf ele vê falhas em todos os lados, inclusive ele critica a moral do Ocidente para dominar e tudo, mas ele está muito dentro do Ocidente defendendo isso aí, ele não consegue sair muito disso. Né? É como se eu tivesse, como brasileiro, falando do Brasil, mas eu ainda sou muito brasileiro, vou sempre torcer para o meu lado. E ele não consegue ser um analista completamente neutro. Né? A neutralidade é muito difícil. A cultura dele é uma cultura ocidental. Então ele vê falhas de todos os lados, principalmente as alternativas morais do Ocidente. E ele, na minha maneira de pensar, ele tem razão quando fala de cooperação global, ao invés de liderança hegemônica, seja ela do Oriente ou do Ocidente. Então eu concordo com o Maluf nesse aspecto. Então nós agora vamos fazer a comparação do Maluf com o Mahabubani, com o Vogel, o Mário Vidjanse e entre outros que aparecerem por aí. Perfil do autor. O Amin Maluf, ele é um escritor ensaísta de geopolítica e história com foco em civilizações e identidades. Ele fala da geopolítica asiática também e do ocidental. O Kishore, ele já é mais um diplomata e acadêmico, ele é especializado em relações internacionais, ele fala muito da ascensão asiática, até porque ele vive na Ásia, né? E em Singapura, e ele é realmente um produto e um fruto de lá, assim como o Amin Maluf, apesar do nome, ele é um sírio francês. E o Ezra Vogel, ele fala do Japão. China, ele é apenas um historiador, um bom historiador, inclusive, especializado em Japão e China moderna, embora seja um homem do Ocidente. O objetivo central das obras do Maluf, por exemplo, traça a história global, confrontos entre o Ocidente e o Oriente e seus adversários, mostrando como o Japão, Rússia e China impactaram a ordem mundial, apontando que nenhum modelo hegemônico atual tem legitimidade moral, o que é verdadeiro. O Kishore defende a ascensão da Ásia, particularmente da China, que isso representa uma mudança estrutural do poder global que deve ser compreendida e aceita e não apenas temida. Claro que você pode se comparar, pode se apresentar para competir e tudo tal. Temê-la e tudo, mas querer acabar com ela e dizimá-los é bobagem, porque não vai conseguir. E o Vogel, ele analisa alguns países asiáticos, especialmente Japão, como que eles modernizaram suas instituições com sucesso, oferecendo lições de governança, desenvolvimento que desafiam narrativas do Ocidente tradicionalmente. Qual que é a visão de modernização dos três autores? Ora, o Maluf fala do Japão e da China, que são estudados como casos que desafiaram a supremacia ocidental. A modernização japonesa foi rápida e fascinante pelas palavras do nosso amigo Maluf. A chinesa é um processo complexo em várias fases distintas, com adaptação interna e externa, e que está em curso ainda hoje. O Mahabubani, ele fala da modernização incluindo Japão, China, Coreia, Singapura, e vista como parte da March to Modernity, que é a caminhada para a modernidade, em que vários países aprendem elementos com o Ocidente para uso e crescem às suas próprias maneiras com o seu histórico, né, como seria o caso da China. O Ezra ele foca mais no Japão como exemplo paradigmático e modernização institucional, mas argumenta que sua experiência pode oferecer lições para sociedades ocidentais como o próprio Estados Unidos. Quer dizer, está na hora de você ver como que o Japão se modernizou, se é que os Estados Unidos não tem agora que se modernizar, mudando de mentalidade. Ponto de ênfase em geopolítico dos três autores. O Maluf, crise de hegemonia ocidental e como os adversários pressionam o sistema global
para que haja uma transformação sem uma liderança hegemônica clara de algum dos players. Essa é a visão do Maluf. A visão do Mahabubani, a mudança do poder do Ocidente para um mundo multipolar asiático. O Mahabubani defende isso, ele apresenta como tendência inevitável e potencialmente positiva, se bem administrada, eu também acho. E o Ezra fala que a modernização do Japão e as comparações com outras regiões demonstram que os não ocidentais, ou seja, aqueles que não são do Ocidente, que são orientes de alguma coisa similar, podem superar desafios como soluções adaptativas próprias, como o próprio Ocidente pode começar a se revisar. Âmbito histórico para os três autores. Maluf, século XIX e século XIX até o século XXI, foco nas relações de poder. O Mahabubani, século XX e XXI, com foco no século XXI, expansão asiática e futuro global. E o Ezra, principalmente século XX, modernização japonesa, analisada com detalhes para aprendizados que possam servir para o Ocidente. Quais são as abordagens? Maluf, narrativa histórica com reflexão filosófica, geopolítica e alerta para conflitos futuros. Mahabubani, visão estratégica e analítica sobre mudança de poder global e relações Oriente-Ocidente. E Ezra, abordagem comparativa e prática baseada em estudos institucionais e econômicos. Nós vamos ver lá à frente que a visão de Marius Jansen ela é quase que estritamente histórica, ela é muito pouco filosófica e a abordagem dele não passa pela questão de estratégias. Então, ele é especialista em Japão, então não cabe essa abordagem que eu fiz aqui. Sobre as abordagens individuais, Amin Maluf, o foco histórico e civilizacional. No seu livro O Labirinto dos Desgarrados, o Maluf reinterpretou a história dos últimos 2 séculos, né, para explicar como que o Ocidente, que dominou globalmente, hoje enfrenta desafios de potências como Japão, China, Coreia, etc. Ele mostra que o Japão deve emergir como um caso de modernização não ocidental que absorveu tecnologia e instituições ocidentais para se tornar uma potência industrial rapidamente e conseguiu fazer fusquinha lá nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos tivessem reagido e submetido o Japão moralmente na reunião de Plaza lá com relação à questão da invasão de seus produtos nos Estados Unidos, eles estavam dominando até hoje ou já tinham passado por cima. Os americanos não quiseram, mas com a China eles não vão conseguir fazer isso porque o líder Xi Jinping é muito centrado na sua liderança e ele é um player difícil, ele é um homem de uma certa rigidez que estabeleceu um regime que está se tornando um regime monolítico no sentido de ser muito forte, mas elástico no sentido de permitir mudanças para poder absorver essas mudanças sem que o todo se rache. Então, ele tem a maleabilidade e a substancialidade suficiente para fazer frente a um Ocidente que já está meio despreparado, né? Bom, então, o Maluf então mostra que o Japão deve emergir um caso de modernização ocidental tal. A China, na sua obra, é analisada como um rival contemporâneo que emergiu por meio de reformas e crescimento econômico em várias fases, desafiando a supremacia ocidental e exigindo uma nova reflexão global que está cada vez mais sendo ultimada e urgente. O discurso de Maluf não é apenas sobre o sucesso desses países, mas é sobre como sua ascensão altera a ordem global, questiona as ideias de hegemonia ou liderança única do Ocidente e vê como o Ocidente está partindo para uma decrepitude se ele não começar a repensar seu papel, não como único player, mas como um dos players. Por quê? Porque eles não são a última palavra e em vários momentos o Oriente já passou na frente deles em termos de filosofia e de tecnologia. O Mahabubani, no March to Modernity, a marcha para a modernidade, ele argumenta que a modernização da Ásia não é apenas uma réplica do Ocidente, até porque o asiático ele tem uma identidade própria. É um processo em que os países asiáticos aprendem a adaptar elementos ocidentais ao seu próprio contexto, criando uma caminhada conjunta para a modernidade. Vocês veem que eu estou falando aqui, isso aqui é uma coisa que se nós formos estudar nos livros e observar como que foram os movimentos, quem foram os imperadores, como é que foram as brigas intestinas, como é que foram o gáudio entre os próprios orientais, Japão, China, Coreia, Japão, Coreia, Índia e etc.
você vai ver que tem uma série de nuances a serem pesquisadas aí, como é que eles desenvolveram suas tecnologias, as capacidades militares, os historiamentos ali, as pessoas que estavam em jogo, as pessoas que eram as lideranças que surgiam, caíam, nasciam, morriam, tudo isso nos livros deles ali fica visível. Você vê que o que eu estou falando aqui é uma coisa superficial, tá? É para você tomar um contato histórico, você ter uma ideia da historiedade, mas se você for ler cada um desses livros e for observar as filigranas, fora aquelas que eles não dão conta, porque nem todos os autores conseguem trazer tudo para você, mas você vê que o nosso trabalho aqui é bastante superficial. Ele é uma tinta falando de alguns players. Alguns que eu não sei se vou continuar falando, se eu vou falar da Rússia, se eu vou falar da China não, da Índia, se eu vou falar da Coreia, né? A gente, num segundo momento, eu posso pensar nisso aí. Em obras como The New Asian Hemisphere e Has China Won, esse Has China Won, a China venceu, esse eu tenho, eu li, ele enfatiza, que, inclusive fiz um vídeo sobre isso, ele enfatiza que a ascensão da China e de outras economias asiáticas representa uma redistribuição de poder global que não é necessariamente conflitante, mas que é inevitável, já que os outros crescerem em mentalidade, capacidade e competência, mostrando que o homem é a medida da possibilidade. Não é questão de ser um homem branco, ou de ter uma civilização branca, anglo-saxã, ou ariana, ou escambau. Nada disso faz diferença, né? Porque se você for ver bem, as civilizações orientais são muito mais antigas. A da Pérsia, então, é a mais antiga ainda, né? É uma questão daquilo que o homem trabalha em si e se torna capaz de fazer com o seu aprendizado. Se o ocidental aprendeu, o branco aprendeu, todos os outros povos, inclusive os negros, os árabes, os latinos, os orientais, etc., etc., são capazes também, não é? Então, esse Mahabubani enfatiza que a ascensão da China e de outras economias asiáticas representa uma redistribuição de poder. O Mahabubani, ele tende a ver a modernização mais como um processo de convergência global do que uma simples competição hegemônica. Os povos não estão competindo, eles estão caminhando e vão convergir lá na frente para aquilo que o homem é capaz de fazer como ser humano. Porque não tem nada a ver a cultura do Ocidente, é claro que as culturas são diferentes, mas como ser humano eles são capazes de caminhar, trocando informações sobre suas culturas. O Ezra Vogel, vamos falar um pouquinho sobre o estudo dele. Em Japan and Number One, Vogel oferece um estudo minucioso de como o Japão planejou conscientemente sua modernização institucional e econômica, sugerindo que outras sociedades possam aprender com esse processo. Sua obra demonstra que os elementos culturais, educacionais, institucionais não foram tão centrais quanto fatores econômicos na modernização japonesa e discute a relação entre estrutura e desenvolvimento. Em China and Japan, Facing History, Vogel vai além da economia para explorar relações históricas e culturais entre essas duas potências asiáticas, China e Japão, mostrando que as trajetórias de modernização também são influenciadas por conflitos e cooperação regional. Claro, porque, por exemplo, o Japão foi para dentro da Coreia e dominou, mas ele levou coisas lá para dentro. Claro que o ideal seria que ele tivesse feito de outra forma. Não estou defendendo, porque ele levou modernização, ele está perdoado pelo mal que ele fez. Não, não é verdade, né? Não é por aí. Não é assim que a Amanda toca, né? Muito bem. Agora uma reflexão comparativa. O que significa para o entendimento da modernização oriental essa reflexão comparativa? Olha, o Maluf coloca a modernização como um contexto geopolítico amplo, enfatizando o Oriente moderno, Japão e depois China, como que altera a dinâmica de poder ocidental e provoca desafios globais à hegemonia tradicional, no caso do Império Americano, que já foi a hegemonia do Império Britânico. Mahabubani vê a modernização asiática como parte de uma mudança de paradigma global para uma transição que redefine o poder e sugere possibilidades de cooperação e convergência, não apenas de competição. O Vogel, por sua vez, fornece análises detalhadas de casos específicos, mostrando as características concretas de modernização e os fatores que tornaram certos países exemplos de sucesso institucional. Concluindo, Maluf oferece uma visão histórica crítica ampla e é excelente para compreender o pano de fundo civilizacional e as dinâmicas do poder em termos globais. O Mahabubani contribui
com uma perspectiva estratégica e otimista sobre o papel da Ásia no futuro, focando a ascensão da China e seu impacto no Ocidente. E o Vogel agrega uma base analítica e institucional útil para entender como que países asiáticos realmente modernizaram suas estruturas e os mecanismos que usaram para isso. Bom, a partir de agora nós vamos falar um pouco do resumo de cada autor, tá? Vamos começar com Kishore Mahbubani. Ele é um diplomata de Singapura, um dos principais pensadores das relações internacionais contemporâneas, um defensor proeminente da tese de que o século XXI é o século asiático, não será um século americano, e argumenta que a virada para o Oriente não é apenas uma tendência passageira, é o retorno à normalidade, porque durante 200 anos dessa nossa atual história, a prevalência foi do Ocidente. Mas todos os outros séculos da civilização, a prevalência era da Ásia. Nós já falamos isso num outro programa. Pilares do que analisou Mahbubani. Então, essa aberração ocidental desses 200 anos. Ele argumenta que durante a maior parte da história, a China e a Índia foram as duas maiores economias do mundo. Nos últimos 200 anos, claro que foi um pouquinho antes, um pouquinho depois, ele está falando de um domínio maior, né? De uma expressão maior. Os últimos 200 anos do domínio ocidental são uma exceção, que ele chamou de aberração na história, e a ascensão atual é apenas um reequilíbrio de poder natural. Fim da hegemonia, então, do Ocidente, que ditava as regras globais, ou seja, essa hegemonia terminou. A Ásia agora não está crescendo apenas economicamente, ela também está redefinindo normas políticas, formas de ação, formas de intercâmbio, tecnologias, cultura. Ela está trazendo a cultura dela também. Se vê que a Coreia traz seus filmes aqui, né, as suas novelinhas lá, suas séries lá, tem os seus nomes especiais lá, que eu não vou lembrar agora, porque eu estou falando num vídeo, eu sempre esqueço alguma coisa, né? Mas você sabe do que eu estou falando, né? Causas da ascensão asiática. A adoção de pilares ocidentais. A Ásia, especialmente a China e a Índia, prosperaram porque adotaram os 7 pilares da sabedoria ocidental: livre mercado, ciência e tecnologia, meritocracia, pragmatismo, cultura da paz, Estado de Direito e educação. Veja bem, essa visão aqui do Mahbubani, ela é uma visão um pouco ocidentalizada, porque o livre mercado ele não é necessariamente sucesso para todos. Ele abriu o mercado, o Ocidente abriu, o Oriente abriu o mercado, mas ele não simplesmente fez um laissez-faire, tá? Quando nós temos um neoliberalismo como esse aqui, que deixa o mercado comandar tudo, as economias vão para o saco. O Oriente não está fazendo isso, tá? Então ele abriu o mercado, não é um livre mercado, abriu o mercado, ciência e tecnologia, meritocracia até certo ponto. Essa meritocracia deles era muito mais moral do que propriamente mérito por ganho, porque os pontos de partida são diferentes. Na meritocracia capenga não existe. Pragmatismo eles estão sendo e sempre foram. Cultura da paz, mas não eram eles que provocavam as guerras, tá bom? Então essa visão aqui está um pouco ocidentalizada. Estado de Direito. Ora, o Estado de Direito que você tem para si é o mesmo que você quer para os outros. Aqui no Ocidente cansaram de mudar governos, invadir países, se tornar uma coisa. Então esse negócio de Estado de Direito aí, o Estado de Direito deles lá, eles não saíram para cima de outros países para poder modificar os seus regimes, né? Quando eles trabalharam dentro do Estado de Direito, evitando desmandos e comandos e guerras intestinas e tal, esse Estado de Direito, moralmente falando, não era exatamente o que o Ocidente pregava, é aquilo que eles descobriram que era melhor para eles, tá? E a educação, principalmente a educação tecnológica, ok? Então, vamos consertar um pouco das falas aí, porque elas estão muito a favor do Ocidente. Muito bem. O caso do consenso de Pequim, versus Washington, no caso. Ele contrasta a ascensão chinesa com o modelo ocidental, destacando o planejamento de longo prazo, que o chinês faz, estabilidade e implementação eficaz de políticas na China e principalmente a intervenção estatal, né? Nova ordem mundial e papel dos Estados Unidos do Ocidente. O Mahbubani argumenta que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, devem parar de tentar conter a China.
Ao invés disso, eles devem aceitar sua ascensão de forma construtiva e entender que eles, Estados Unidos, agora são um dos players e não apenas o player global, né? Reforma das instituições globais. Ele critica a insistência do Ocidente em manter o controle das instituições, por exemplo, como o FMI e Banco Mundial, que funcionam sempre privilegiando alguns status quo de alguns países, defendendo que o poder deve ser compartilhado proporcionalmente ao peso econômico atual, com a Ásia assumindo maior protagonismo porque ela tem sido mais pujante. Geopolítica de riscos. Ele alerta que a tentativa dos Estados Unidos de manter a supremacia a todo custo vai gerar conflitos desnecessários, sugerindo que os Estados Unidos adotem uma política externa menos beligerante, né? Os Estados Unidos não está propenso a fazer isso não, mas deveria fazê-lo, né? Porque senão nós vamos chegar às vias de uma guerra nuclear. Principais obras e conceitos. O The New Southern Hemisphere, How the West Lost It, The Asian 21st Century. Bom, eu não vou ficar falando disso aqui, senão nós vamos perder muito tempo. Frequentemente ele cita o bloco China, Índia, ASEAN, com um novo motor de crescimento global, onde uma grande classe média emergiu nas últimas décadas. Esse negócio da ASEAN é uma coisa que poderíamos falar aqui, mas eu não preparei o texto para isso. Mahabubani defende que o sucesso da Ásia é irreversível e irresistível, e que o mundo multipolar, com a Ásia no centro, vai ser provavelmente muito mais estável se o Ocidente abdicar de sua arrogância e compartilhar da governança global. É claro que tem que colocar balizas também, né? Se você não pode deixar simplesmente a Ásia crescendo, fazendo o que bem entende, vai para cá, vai para lá, porque a boca do outro lá começa é igual aquele jogador, aquele time que começa a gostar do jogo, no pouco ele faz vira o jogo, 2, 3, 4, faz uma goleada, né? Então a gente não pode deixar o lado de lá chegar na goleada. Não porque ele não mereça, né, ou porque eu esteja torcendo do lado de cá, não estou torcendo para ninguém. O que eu quero dizer, eu, José Roberto, quero dizer o seguinte, que tem que haver um equilíbrio, né? Você não pode ter só o Império Americano, você também não pode ter só o chinês, o japonês, o coreano, seja lá quem for, tá? Jansen, Marius Jansen, ele foi um dos proeminentes historiadores ocidentais especializados em Japão moderno, escreveu The Making of Modern Japan, que significa a formação do Japão moderno, escreveu e lançou o livro entre 2000 e 2002 e ele morreu logo depois, infelizmente, né? Embora o termo ascensão asiática seja ampla, a contribuição de Jansen foca na modernização do Japão, analisando como que o país deixou de ser uma sociedade feudal, olha só, isolada, para se tornar uma potência industrial global entre 1600 e 2000, ou seja, em 400 anos eles fizeram isso aí. Mas eles cresceram mais no final do século XIX para o XX, né? A continuidade de Tokugawa, que era o que era? A restauração Meiji não surgiu do nada. O shogunato de Tokugawa, frequentemente visto como um período de isolamento, que eles chamam de seclusion, criou bases de estabilidade, educação, urbanização e desenvolvimento econômico que permitiu uma rápida modernização posterior. O shogunato era um governo militar, né? Militar, os samurais, tal, tinha a classe dos samurais, parará. A restauração Meiji e a adaptação, o autor detalha o processo de emulação de modelos ocidentais, reformas institucionais, abolição do feudalismo, destacamento como o Japão construiu o Estado de nação moderno, acabou com a figura do samurai, shogunato, e colocou o imperador como o poder de fato, né? E relacionamento Ásia e mundo. Jansen desafia a visão de que o Japão estava totalmente isolado, focando no comércio de Nagasaki e nas relações da China e vizinhos, além da influência ocidental. Ele está dizendo aqui o seguinte, que o Japão não estava exatamente isolado, mas havia uma mentalidade, assim como na própria China, de estar isolado. Ele não estava isolado porque eles faziam comércio com o resto do mundo, mas faziam a sua maneira e só permitiam que chegasse lá dentro aquilo que eles queriam. Só que os que queriam entrar lá para dentro queriam entrar de qualquer maneira. Eles não tinham capacidade de se defender. Então, o Japão viu isso antes da China e se preparou. Para o papel pós-guerra, a obra aborda a rápida recuperação japonesa após a derrota na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ela tinha muita coisa preparada já quase um século antes, e as reformas impostas durante a ocupação.
Obras destacadas, eu já falei delas. A primeira, o Sakamoto Ryoma and Meiji Restoration, o Japanese Ansan Yat-san, do análise do chinês e tal. Vamos continuar. Contexto da ascensão do pensamento de Jansen. Jansen analisa a ascensão japonesa não apenas como um fenômeno econômico, mas como um processo de engenharia social, adaptação cultural. Ele destaca a consistência histórica, onde as influências externas fortaleceram o que era nativo da experiência japonesa. Nota: as informações aqui que nós estamos fazendo acesso aqui, temos acesso, baseiam-se no resultado da pesquisa sobre o autor Marius Jansen e sua obra The Making of Modern Japan. A gente não pesquisou ele aqui, o autor da resenha, e também a IA e um outro autor aqui que eu não estou conseguindo ver o nome dele. Eles não se basearam em outras obras de outros autores ou do próprio Jansen, tá? Mas o Jansen, ele realmente foi bastante amplo na sua análise, então nós podemos tomar como base essa análise aqui, embora a pesquisa não seja tão ampla. O Vogel, modernização da China, segundo o historiador Ezra Vogel, foi impulsionada por Deng Xiaoping, de fato, após 1978. Claro que a modernização da China veio em 1912, com a mentalidade do Chiang Yat-sen, com a mentalidade depois do Mao, que reuniu o governo e tal, fez o país, reconstruiu o país de certa forma, mas depois começou a se perder. O Deng Xiaoping não era figura proeminente, não era espécie de mal, mas ele teve contribuição do Estado, e depois isso foi sofisticando até chegar à figura do Xi Jinping, que estabeleceu uma firmeza, um equilíbrio nessa expansão de competência chinesa. Mas ele não fez trabalho sozinho, né? Ele está tentando manter e expandir aquilo tudo que se adquiriu aí nos últimos 40, 50 anos, 50 e poucos anos, tá? Mas o ponto de partida da modernidade mesmo, do grande avanço, foi Deng Xiaoping, que se focou no desenvolvimento econômico pragmático. Em vez de uma purificação ideológica, ele não se preocupou com isso. O Xi Jinping está com um desenvolvimento econômico pragmático, mas ele se ocupa dos posicionamentos ideológicos com medo de perder o fio da meada. Então ele é o homem forte da República Popular Chinesa. Eu não sei, ele concentra muito poder. Eu não sei se ele, quando ele sumiu, o que vai acontecer. Ele provavelmente está preparando o terreno para que a coisa não se perca, já que ele é um líder tão monolítico, né? Vogel destaca a abertura gradual da economia, o envio de jovens para o exterior para aprender tecnologia na época do Deng Xiaoping, criação de zonas econômicas especiais para transformar a China em uma potência global. Principais pontos da análise de Vogel sobre a transformação chinesa. Bem, liderança de Deng Xiaoping. O Vogel descreve Deng como um líder pragmático, que priorizou o desenvolvimento econômico acima de luta de classe maoísta. Ele nem falava de mal. Abertura e experiência. Deng promoveu o aprendizado com o mundo exterior. Japão, Europa, Estados Unidos, incentivou a educação tecnológica, enviando estudantes para o exterior. Já falamos. Modernizações foram 4. Foco foi a reforma na agricultura, na indústria, na defesa e ciência e tecnologia. Socialismo chamado de mercado. A estratégia envolveu manter estabilidade política, o controle estatal sobre os grandes bancos e indústrias, ao mesmo tempo que introduzia mecanismo de mercado e capital privado até certo ponto. Aonde o Estado era estratégico para o Estado mantinha controle, abriu o mercado para o resto. À medida que o Estado foi ganhando performance, conseguindo influir no próprio privado, ele foi abrindo até a partes que ele considerava anteriormente estratégicas. Reforma gradual, então. Diferente de mudanças radicais, Deng optou por um processo passo a passo, incluindo zonas econômicas especiais que permitiam um crescimento sustentado sem violar as suas necessidades ou caráter de caminho chinês para o sucesso, né? Com uma economia planejada. A obra principal de Vogel sobre o tema, Deng Xiaoping e a transformação da China, é reconhecida por sua análise detalhada de como a China saiu da pobreza para se tornar uma potência mundial sob a liderança de Deng, e mais ultimamente podemos computar que foram retiradas da miséria 800 milhões de pessoas. Ainda existe miséria na China? Sim, mas em menor grau, sendo afastados do poder. Mas até nisso eles estão trabalhando. A apreciação de Amin Maalouf, a gente já viu no início lá do trabalho, eu não vou falar mais de nenhum outro autor.
Nós temos outras comparações, tá? Nós temos comparação de Rússia e Japão, China de Mao com Deng Xiaoping, China com Japão, Índia, Coreia do Sul com a própria China, o que a Japão fez dentro da Coreia. Nós temos um trabalho que a gente poderia, que mais ou menos aqui eu já falei, mas como tudo aqui tem sido muito superficial, cabe a gente pensar, de repente eu posso vir a falar sobre isso aí. De qualquer forma, vamos terminar o programa. Eu agradeço a sua atenção, deixa seu comentário, deixa seu like, espero que você tenha gostado. Pesquisa aí alguma área, se aprofunda se você quiser a partir desses autores ou outros que você achar por bem. E se quiser deixar um comentário sugerindo alguma obra, sugerindo algum parecer, alguma teoria, algum conhecimento que eu não tenha falado aqui, que seja relevante, deixe aí nos comentários. Muito obrigado, até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá.